A Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte anunciou o concurso público que prevê a contratação de professores apenas em 3 disciplinas, apesar de déficit de pessoal. Além disso, os professores com contrato temporário têm recebido salários abaixo do piso nacional. E para falar um pouco mais sobre a rede estadual de educação, nós vamos conversar agora com Denis Castilho, que é professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Olá, professor, obrigada pela presença. Olá, Camila, eu que agradeço a oportunidade. Também vamos conversar com o professor João Coelho, que é professor de Filosofia da Rede Estadual. Olá, professor, obrigada pela sua presença. Olá, Camila. Bom, para começar, queria saber em relação a esse anúncio do concurso da SEDUC, que avaliação vocês fazem desse concurso? Existem 13 áreas, apenas 3 estão sendo, 13 disciplinas e apenas 3 estão sendo atendidas. Como é que vocês veem isso? Há necessidade de contratação de pessoal para todas as áreas? Eu considero que sim. Primeiro porque o déficit relacionado ao Estado, ele é muito grande. Um censo escolar que teve em 2015 considerava que no Brasil 53% das escolas, o professor ele não tinha a formação adequada para a disciplina no qual ele ministrava a aula. Já num censo de 2016, próprio do Estado de Goiás, mostrou que 39% em Goiás dos professores não estavam dando aula na sua área de formação. Então isso mostra que há sim um problema relacionado aos professores e sua formação e que é necessário, através do concurso público, em diversas áreas, resolver o problema desse déficit, colocando cada professor dentro da sua área específica. E por que será que esse concurso atende só 3 disciplinas? Olha, eu considero, primeiro, que o Estado de Goiás, ele economiza dinheiro, ele economiza recursos na contratação de professores, porque o contrato temporário ele é mais barato. Também tem um fator que é interessante, porque física, química e matemática não são as primeiras áreas com maiores déficits de professores. As primeiras áreas com maiores déficits estão relacionadas a filosofia e sociologia. E só depois, seguidas de química e física, e depois de algumas em matemática. Ou seja, o número de professores que faltam no Estado, e principalmente no interior do Estado, com as formações específicas de cada área, não é exatamente só física, química e matemática. Professor, queria sua contribuição também. Sim, é importante destacar também, Camila, que está disponível no site da Transparência do Estado de Goiás, que a SEDUC possui mais de 19 mil contratos temporários. E desses, mais de 12 mil atuam enquanto professores. Desses 12 mil, 3.696 são professores com formação naquele antigo magistério, né, formação em nível médio. E o restante são professores com formação em nível superior. Então, se a gente considerar esse quantitativo de contratos temporários, né, como o João disse, né, que é muito cômodo para o Estado, para a SEDUC, que é mais barato, salários mais baixos, as condições de trabalho são mais incipientes, mais precárias, então isso facilita para o Estado, né, o controle, etc. Então, se a gente considerar esse quantitativo de contratos temporários, isso significa que há um evidente déficit em todo o Estado. E, de acordo com os mapeamentos que nós realizamos na última semana, esse déficit ele é maior, sobretudo, no entorno de Brasília, próximo à região metropolitana, mas ele é indiscutível, ele é claro em todas as subsecretarias. Já que a gente falou um pouco da situação dos contratados temporariamente, como é que é a situação desse professor? Ele geralmente recebe muito menos que o piso nacional? Quais condições de trabalho são oferecidas para esse professor? Sim, o salário é mais baixo, geralmente a carga horária também é mais alta e ele se vê numa situação um pouco constrangedora de não questionar, de não se organizar em busca de seus direitos. Professor?
Eu considero, primeiro, a forma de seleção desses professores. Porque os concursados, eles naturalmente têm que passar por formas de avaliação, não só no contrato, no período probatório, mas também etapas de seleção e avaliação que vai acontecendo como todo funcionário público passa. Já os funcionários comissionados ou terceirizados ou contratados dessa forma, precarizada, eles não passam por uma avaliação rígida, ou seja, tem muitos que não têm o curso superior completo, ou seja, não estão com a formação e na graduação adequada e já dão aula para as crianças e adolescentes. E a condição de contrato deles é de precarização, sim, porque eles podem ser demitidos a qualquer momento, gera uma insegurança completa na forma como ele trabalha, porque ele não tem vínculo com a escola, porque ele, se aparecer uma coisa melhor, ele sai. E isso causa também uma situação de desagrado dentro da própria escola, porque um professor concursado, ele ganha o valor do piso salarial, e ele também tem um plano de cargos e salários, e esse plano de cargos e salários, ele tem formas dele crescer dentro da educação, e ele tem como ele receber um pouco mais devido às suas qualificações educacionais. Já esse contrato temporário, ele, além de ter que dar mais aulas do que seria o necessário para ele, ele ganha menos da metade do que um professor de concurso. Ou seja, a forma como o Estado paga esse professor é de uma maneira vexatória, porque ele ganha muito menos do que várias outras áreas de formação que nem sequer tem curso superior. E de que forma que isso atinge o aluno? Atinge o aluno de várias formas. Primeiro, como eu disse, esse professor ele não se estabiliza dentro da comunidade como deveria ser. Um único professor, ele tem que dar aula em 3, 4 escolas, às vezes até em municípios distintos. Então, a capacidade dele de fazer o planejamento de aula, a capacidade dele de desenvolver com segurança o seu trabalho e ter a certeza de ser valorizado, isso seria importantíssimo para que haja uma formação continuada. Porque esse professor que necessariamente passa pela escola, ele tem que ter uma formação continuada e ele vai pagar essa formação como? Hoje, os profissionais concursados, eles pagam do próprio bolso, normalmente, as suas qualificações e a sua formação, para tentar progredir. Agora, pelo valor de salário que os professores de contrato recebem, eles não são capazes de desembolsar um valor alto para fazer uma melhoria na sua qualificação. A gente precisa ir para um rápido intervalo e daqui a pouco você continua acompanhando esse debate sobre a situação da Rede Estadual de Educação. Espero que você continue acompanhando Conexões, canal 15.1 do Sinal Aberto ou 21 da NET Goiânia. Você também pode assistir ao programa pelo Facebook ou pelo YouTube. Voltamos com o debate sobre a Rede Estadual de Educação. Estamos conversando com Denis Castilho, professor do IESA da UFG, e também com João Coelho, professor de Filosofia da Rede Estadual. Bom, fiz essa pergunta para o professor João, gostaria da sua contribuição também, professor. De que forma que tanto o déficit de professores, quanto esses professores que têm salários mais baixos, uma vida mais difícil dentro da rede estadual, isso vai atingir o aluno? Essa conjuntura, Camila, ela acaba se refletindo na escola por meio de sucateamento e, como muito bem colocou o João, pela precarização do trabalho. O professor, quando ele tem uma segurança do emprego, bom salário, boa infraestrutura, ele tem condições de realizar pesquisas, de preparar as suas aulas, de ter uma dedicação mais autêntica, mais genuína. E a partir do momento que ele tem o baixo salário, isso força ele a trabalhar em outros locais. Acontece aqui em Goiás, pelas experiências que nós temos com os nossos egressos, estudantes, etc., de professores trabalharem em até 3, 4 ou até 5 escolas, para conseguir ter uma renda suficiente para manter a sua vida, a sua família, etc. Isso satura o professor. Não à toa há uma quantidade muito grande de professores em atendimento em clínicas de psicólogo, entrando alta taxa de professores com estresse, tensão, depressão, etc. Então, essas condições acabam prejudicando as aulas e isso se reverbera também nos estudantes. Uma escola
com professores cansados, saturados, condições de trabalho precarizadas, né? Então, o contrato temporário, ele representa isso tudo, né? Representa, inclusive, a irresponsabilidade do Estado, dos gestores, perante a educação, apesar do discurso ser outro. Em relação à reforma do ensino médio, que há uma grande propaganda do governo em relação a ela, como que está a implementação disso e de que forma que isso vai impactar os alunos, os professores e a rede estadual como um todo, professor? A primeira questão é que a reforma foi aprovada através de medida provisória e ela não passou por um debate por toda a sociedade, ou seja, ela foi feita de uma maneira de cima para baixo, através dos mecanismos burocráticos para os estudantes, que não tiveram escolha, né, nessas mudanças. Mas a mudança que, para mim, foi pior, está relacionada à questão das opções que os alunos têm das diversas áreas do conhecimento. O Fórum Nacional do Ensino Médio e o Observatório do Ensino Médio demonstraram, através de dados estatísticos, que boa parte das escolas, sejam elas do interior e sejam elas das grandes cidades, elas não têm capacidade ainda suficiente de atender as diversas áreas do conhecimento para vários alunos que fazem essas escolhas. Então, o que acontece? O aluno, ele deseja fazer um curso superior no futuro, por exemplo, de economia. Então, envolve tanto uma área do conhecimento que é de exatas, quanto uma área do conhecimento que é de ciências humanas. Mas ele escolheu uma área do conhecimento. A maior parte das escolas não vão conseguir oferecer duas áreas do conhecimento. E mesmo o aluno que deseja fazer as duas, ele não vai poder fazer as duas áreas do conhecimento. O que eu vejo com o maior problema é que, ao invés de ampliar as possibilidades dos alunos terem mais acesso ao conhecimento, na verdade, eu restringo esse estudante ao conhecimento que poderia ser adquirido na escola. Objetivamente, o que nós vamos ter é um déficit proporcional a conteúdos que seriam ministrados. Com a nova reforma, apenas 3 disciplinas seriam obrigatórias, que é o ensino de língua portuguesa, e o ensino de matemática e de língua estrangeira, inglês. As outras disciplinas, elas não seriam obrigatórias dentro de um plano nacional da educação. Outro problema é que não foi aprovado ainda a BNCC, as Bases Nacionais Comuns Curriculares. E isso faz com que tudo o que eles chamam de positivo como ensino técnico não seja possível ainda, porque legalmente não foi aprovado uma Base Nacional Comum Curricular para todas as escolas do ensino médio. Professor? Bom, o texto final da reforma do ensino médio ele foi aprovado no dia 16 de fevereiro de 2017, do ano passado, né? E ele foi publicado no Diário Oficial da União no dia seguinte. A nova reforma, o texto da reforma do ensino médio prevê 5 itinerários, né? As disciplinas serão diluídas, não é isso, João? Isso. Em 5 itinerários, né? 5 itinerários formativos. E, por exemplo, linguagens e suas tecnologias, humanidades e suas tecnologias, etc. Disciplinas como geografia, história, filosofia, sociologia serão, de acordo com a nova lei, diluídas em um único itinerário, assim como biologia, química, em outro itinerário e assim por diante. E isso fere o princípio epistemológico da estrutura científica dos conhecimentos, né? E o professor de biologia, por exemplo, não foi formado para trabalhar com química, da mesma forma que um professor de história não foi formado para trabalhar com geografia e assim por diante, né? Não basta saber o conteúdo além disso. É preciso considerar o complexo processo ensino-aprendizagem, que envolve o contexto da sala de aula, né? Então, esses 5 itinerários, ele apresenta vários problemas. Esse que já foi pontuado pelo professor João, que diz respeito, né, à falsa premissa da escolha. Tem algumas propagandas aí do MEC mostrando que o estudante vai poder escolher, mas isso vai depender da estrutura física e a oferta de pessoal que as escolas possuem, né? Como nós conhecemos a realidade de nossas escolas públicas, nós sabemos que elas não vão conseguir ofertar os 5 itinerários. E aí, o estudante, se ele não deseja, se ele não quer cursar aquelas disciplinas, aqueles itinerários que a escola dele oferece, ele vai fazer o quê? Ele vai sair dela? Ele vai procurar outra escola? Então, há uma falsa premissa da escolha. Isso vai distanciar a realidade das escolas públicas ainda mais das escolas particulares.
O que a reforma promove, portanto, em essência, é um distanciamento ainda maior entre a escola privada e a escola pública, tornando a educação brasileira ainda mais desigual. E além do problema da diluição das disciplinas em itinerários, há também o alargamento do tempo de ensino. E, se nós lembrarmos, foi aprovada no final de 2016 a PEC 55, que limita gastos com educação e saúde durante 20 anos. Então, como que o governo exige das escolas um alargamento do tempo se ele não arca com isso, se ele não oferece infraestrutura, se ele não oferece dinheiro para isso, né? Bom, a gente ainda não tem mais tempo nesse bloco, vou retornar esse debate no bloco que vem e eu espero que você contribua com conexões durante esse tempinho do intervalo. É só mandar a sua sugestão de pauta para jornalismo@tvufg.org.br ou então por uma mensagem no WhatsApp, no 99181-1406. Espero daqui a pouquinho. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está debatendo a situação da rede estadual de educação. Nós estamos conversando com Denis Castilho, professor do IESA da UFG, e também com João Coelho, professor de Filosofia da rede estadual de ensino. Bom, queria falar agora com o professor Denis inicialmente. Vamos partir para uma conjuntura mais nacional. Há cortes de gastos na educação, tanto fundamental, quanto ensino médio, quanto a educação superior. De que forma que isso tem atingido, principalmente a rede estadual de ensino, afetado os alunos, os professores e, muito provavelmente, também o futuro do nosso país? A situação é a seguinte, Camila. O corte do orçamento para o ensino superior é de 32%. Na educação básica, é de 52%. E outro dado importante é que o corte no orçamento do Brasil para ciência e tecnologia é de 76%, né? De 6,2 bilhões para 1,5 bilhão durante este ano de 2018. Isso vai na contramão do que está acontecendo no mundo. Se a gente observar desde a crise de 2008, né, que se expandiu pelo mundo, né, ela foi despertada ali, sobretudo no sistema financeiro dos Estados Unidos, vários países reagiram à crise de que maneira? Aumentando o investimento em ciência e tecnologia. A média da Ásia foi de 9% em 2012, o aumento do investimento. Na Europa, de 3,2% e nos Estados Unidos, de 2,8%. E aqui no Brasil, o que aconteceu? A aprovação da PEC 55, como já foi colocado no segundo bloco. Ou seja, se corta gastos em setores estratégicos para superar a crise. E voltando à questão que você levanta, isso afeta diretamente a sala de aula, afeta diretamente a educação do país, dos jovens, dos adultos, enfim. O corte do CNPq, que tem uma ligação direta com a universidade, foi de 33%. Né? Ciência Sem Fronteira agora atende exclusivamente a pós-graduação, não atende mais a graduação. Que projeto que é esse, portanto? O que está por trás disso? Né? Há uma evidente mercantilização da educação. A educação está sendo tratada neste país, a gente observa isso nos orçamentos, na reforma do ensino médio, na nova base comum curricular nacional, na nova base nacional comum curricular, um tratamento da educação enquanto negócio, né? Enquanto negócio. Para efeitos de comparação, a Coreia do Sul investe quase 3 vezes mais por aluno durante o ano do que o Brasil. A média da Ásia é de 9,8 mil dólares por ano de investimento em cada aluno. No Brasil, é de 3,8 mil dólares, né? Quase 3 vezes menos. Né? Então, de que maneira que a gente quer superar a crise? Baixando o investimento em ciência e tecnologia a nível de 76%, baixando o investimento na educação superior, na educação básica e com leis que abrem esses serviços para a iniciativa privada. Isso está evidente na reforma do ensino médio, na Base Nacional Comum Curricular, na proposta agora de residência pedagógica, né? É uma forma de forçar as instituições a se aderirem à nova base e tirando a autonomia dessas instituições, inclusive. O professor também gostaria da sua contribuição? Eu considero, por exemplo, que a nível regional se fala muito em crises econômicas, mas essa realidade da educação ela persiste há várias décadas. E não é por uma questão de crise econômica que a educação está indo de mal a pior.
A questão da educação é realmente a prioridade do país, é a prioridade política do país. Aqui, por exemplo, em Goiás, nós já estamos no mês de março, final de março. E o piso nacional dos professores, mesmo os que são concursados, até agora não foi pago, que é de 6,81%. Então, se mostra, não só em Goiás, mas em boa parte dos estados do Brasil, que não há realmente uma prioridade em relação à educação de pessoas pobres, de famílias pobres e carentes. E isso causa, a longo prazo, uma estratificação social, fazendo com que um filho não supere, em termos culturais, o pai ou a família, e fique estagnado na mesma condição social. Eu considero que, embora no Estado 25% dos impostos são destinados à educação, que é baseados no ICMS, esse dinheiro não chega até os estudantes, onde o valor, por exemplo, da verba da escola pública é muito inferior ao valor, por exemplo, relacionado a um presidiário, que recebe um valor quase que, por mês, um valor que um aluno recebe por ano. Então, isso demonstra aqui no nosso país que precisamos sim fazer um pacto em que a prioridade seja a educação, mas que não se falseie, que não se crie apenas propagandas políticas dizendo que as coisas estão sendo feitas, porque não estão sendo feitas. Nesse momento, no ensino noturno, está sendo criado um Profem, que é considerado um ensino médio noturno. Só que eles deixam os estudantes que são trabalhadores numa situação complicada, porque diminui, para quem tem mais de 18 anos, o tempo de 3 anos para o ensino médio para 1 ano e meio de formação. Ou seja, eles consideram que a maturidade de alguém é suficiente para substituir o ponto de vista do conhecimento. E eu discordo desse ponto de vista. Para mim, se maturidade fosse questão de conhecimento, todo mundo já era para ter o doutorado com 40, 50 anos. E não é isso que acontece. Necessariamente, está tendo uma ausência de conhecimentos da escola e a escola está, muitas vezes, tratando apenas de emitir diplomas, ao invés de transmitir realmente o conhecimento e cultura necessários para o país. Tá certo. Bom, nosso tempo está finalizando, não vou conseguir fazer mais um questionamento, mas a gente, como sempre, continua discutindo educação em todos os nossos programas. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, estamos ali no IESA à disposição para tirar dúvidas, para contribuir com o debate sobre a educação de Goiás e no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada também, professor João, pela sua contribuição aqui no Conexões. Eu agradeço a todo mundo, agradeço aos telespectadores e gostaria de agradecer esse espaço e essa participação aqui da rede estadual aqui na TV UFG. Muito obrigada. Bom, Conexões está chegando ao fim, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação. Pode também saber as novidades da TV UFG por meio do site ou das nossas redes sociais. Até o próximo programa.